Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde, meu nome é Jussara Menezes, sou enfermeira, atualmente disponível da Secretaria de Saúde, CESAB, disponível na DIVEP, referência de leptospirose. Junto, eu e meu coordenador, Gabriel Murici, pensamos em estar fazendo esse evento por conta desse início de chuvas fortes que estamos acontecendo, né? E então achamos importante e oportuno esse momento, visando que a leptospirose é uma doença propícia a esse momento de enchente, a população fica exposta a essa situação epidemiológica, né? E então achamos importante, muito importante, essa web palestra, que a leptospirose é uma doença grave e pode chegar até a óbito, né? Bom, inicialmente eu gostaria de agradecer aqui a todos presentes, né, os participantes, doutor Bandeira, né, médico infectologista, como o colega já apresentou, e Leandro Ferraz, né, que é do laboratório referência, ele que realiza o exame da leptospirose. Eu vou falar um pouco sobre a vigilância, né? Vamos dar início aqui à vigilância, como é que anda nesses últimos tempos. Bom, casos notificados de leptospirose, segundo início de mês e sintomas. Podemos visualizar aqui, começa-se o início de chuvas em março, aí aumenta a notificação de casos de leptospirose, que se inicia em março, que vai até julho. Bom, entre 417 municípios, no ano de 2018, notificou 257 casos. Dentro desses 257 casos, 101 referente a Salvador, que representa 48,6% do total. Desses, 42% foram diagnosticados confirmado, que representa 41,6% dos casos notificados. Em 2019, né, nesse início do ano, já foram notificados 38 casos de leptospirose suspeito. Em Salvador, ficamos com 19 casos, que representa 7,2% de casos notificados aqui em Salvador. Bom, a incidência da leptospirose. Com relação à incidência, podemos visualizar aqui uma série histórica de 2009 até 2018, mas vamos atentar para os 2 anos anteriores. Houve um aumento pequeno, relevante, mas relevante, né? O risco das pessoas adoecerem com leptospirose anda aumentando, né? E esse é o chamado que queremos alertar. Nos casos confirmados, com relação à letalidade, também temos a série histórica aqui de 2009 a 2018. Podemos observar que, visualizando também apenas esses 2 anos, teve um aumento também, né? O ano passado, aqui na Bahia, foi 6 óbitos, né? Que representa 7,8%. E 2018, 10 óbitos com 14,7%, ou seja, é quase o dobro. Então, por isso essa importância nesse período chuvoso, peço assistência, né, que se atente aos sinais e sintomas da leptospirose, fazendo esse diagnóstico diferencial, tá? Nos casos notificados, podemos ver aqui a parte da incidência como a tendência, né? Como a tendência aqui, que podemos observar que a faixa etária de mais cometida foi entre 20 a 64 anos, né? Podemos ver aqui claramente que quem mais adoece
essa fase adulto jovem, né? Uma fase produtiva, enfim. Com relação aos casos confirmados, quem mais adoecem, né? Quem mais corre risco? Estamos aqui no pico, a faixa etária de 50 a 64 anos. Mas também não podemos deixar de não falar o adulto jovem, de 20 a 54 anos, que também ele é a segunda linha com relação aos casos confirmados. Bom, em 2018, com relação ao sexo, podemos observar que o sexo masculino foi predominante, né? 85,7% que adoeceram com relação à doença foi o masculino. Feminino ficou com 14,3%. Bom, diante dessa situação, alerta-se para a relevância do diagnóstico diferencial da leptospirose pelos profissionais de saúde na realização de exames e exames confirmatórios e o tratamento oportuno visando a redução da mortalidade, bem como da realização das atividades de divulgação junto à população, cerca do modo de transmissão das doenças e ações de prevenção e controle. Bom, então, diante dessa situação epidemiológica mostrada, né, temos que atentar para esse período de chuva, esse diagnóstico diferencial com relação à população que fica exposta, tendo chuvas fortes, enchente. O risco das pessoas adoecerem por leptospirose é grande, então esse é o alerta com relação à vigilância. Tendo um diagnóstico oportuno, um diagnóstico precoce, tratamento oportuno, visando a redução da gravidade da doença e redução da mortalidade. Esse é o objetivo maior e, detalhadamente, o Dr. Bandeira vai estar falando sobre o manejo clínico, o manejo, diagnóstico e tratamento. Bom, finalizamos aqui e vou passar a palavra, né, para o Dr. Bandeira. E aí está a nossa coordenação de doenças transmissíveis por vetores, né, do grupo de GT de trabalho de leptospirose. Bom, pessoal, vamos continuar então com a atividade de leptospirose. Então, a leptospirose ela é uma doença causada por bactérias do gênero Leptospira. Ela afeta humanos e animais, tais como bovinos, porcos, cavalos, cães, roedores e animais selvagens. E esses animais excretam as leptospiras no ambiente de forma contínua ou de forma intermitente por meses ou até anos através da urina. Esses micro-organismos também podem, por outro lado, sobreviver em coleções hídricas ou mesmo no solo por semanas a meses. Os seres humanos podem ser infectados através de contato com a urina ou outros fluidos corporais, mas não saliva, tá certo? Então não é transmitido pela saliva. De animais infectados ou por contato com a água, que é uma situação bastante comum e que a gente vai ver, que é exatamente animais infectados eliminando leptospira, né, através da urina. Essa urina se dissolve na água e essa água contaminada passa a ser o principal veículo de transmissão para nós humanos, assim como também através de alimentos contaminados com a urina de animais infectados. A penetração do micro-organismo ela ocorre através da pele que não esteja íntegra, ou seja, uma pele ferida, pela pele íntegra, porém quando imersa em água por longos períodos, ou através da mucosa, ou seja, através da boca, do nariz e dos olhos. É uma zoonose, como Jussara comentou muito bem, com elevada prevalência, né? No Brasil, entre 2007 e 2016 foram quase 40 mil casos, com uma média anual de aproximadamente 4 mil casos, e uma letalidade, é isso que chama a atenção e que é muito importante para a gente está trabalhando, que é uma letalidade de 8,9%. É uma letalidade muito alta. Quando a gente fala em letalidade em dengue, a gente fala em 1 por 1000. Aqui a gente está falando em 89 por 1000, ou seja, 89 vezes mais
do que a gente espera, por exemplo, para a dengue, tá certo? Então, leptospirose é uma doença grave, importante, e ela mata num contingente relativamente expressivo. Se a gente imaginar, 8,9 corresponde de cada praticamente 10 pacientes com leptospirose, um vai a óbito por causa dela. Outra coisa muito séria, atinge pessoas em faixa altamente produtiva e jovens, pessoas que tinham uma alta expectativa de vida. Então, os indivíduos entre 20 e 49 anos são aqueles mais afetados pela leptospirose. E, frequentemente, o indivíduo é hospitalizado, então 75% dessas pessoas são hospitalizadas. Então, é por isso que é importantíssimo a gente trabalhar com o diagnóstico precoce e o tratamento oportuno para se reduzir a gravidade da doença e a sua mortalidade, tá certo? Leptospirose ocorre em todo o país, durante todos os meses do ano, mas como a gente vai ver, principalmente nos meses chuvosos. E esses meses chuvosos, eles vão ter variação entre as regiões. A gente vai ver já já que a região sul e sudeste tem mais casos de leptospirose no final do ano, final de dezembro, início de janeiro, fevereiro, e a região norte e nordeste vão ter geralmente mais para, vamos chamar assim, esse meio para o fim do verão, março, abril, maio, que é geralmente o momento de maior incidência, tá certo? Nas áreas urbanas a gente tem o problema das altas aglomerações populacionais de baixa renda, que vivem à beira de córregos, com infraestrutura sanitária precária, muito contato das pessoas com águas extremamente poluídas, águas com contato com esgotamentos, porque não existem a infraestrutura sanitária adequada, lixo acumulado, que é outra situação que favorece a ocorrência de roedores no local, atrai muitos roedores. Então, você tendo lixo acumulado, com urina então desses roedores que se aproximam, mais águas, mais chuva, mais coleções de águas nesses locais, você tem todas as condições propícias para exatamente gerar um surto de leptospirose, tá certo? Então, os fatores de risco fundamentais são contato com animais infectados, mas principalmente contatos com coleções hídricas. Então, vão ser águas contaminadas por esgoto, águas contaminadas por urina de rato, águas contaminadas próximos de locais onde você tem lixo acumulado e roedores, tá certo? A saliva não é um líquido biológico infectante e exatamente nos períodos de chuva, incluindo alagamentos, inundações, passagens de furacões, tornados, você tem um aumento significativo da doença, tá certo? O outro espectro de risco para a leptospirose são pessoas que têm contato com essas situações e que são pessoas que acabam se contaminando pela atividade profissional. Então, indivíduos que têm atividade profissional como coletores de lixo, veterinários que mexem muito com animais, abatedores de carne, esportistas de atividades outdoor. A gente vai ver um surto aqui que eu vou mostrar para vocês que ocorreu exatamente numa atividade desse tipo, assim como ecoturistas que vão para exatamente regiões em que haja essa possibilidade de contato com águas que tenham contaminação, são riscos também para a aquisição da doença. A gente deve ficar ligado que raramente você tem transmissão interhumana por atividade sexual ou através da placenta ou por amamentação materna. Mas a urina de um paciente com leptospirose ela é considerada infectante, tá certo? Então a gente tem que ter cuidado também nesse paciente hospitalizado, e o sangue de pacientes com leptospirose ele fica infectante nos primeiros 7 a 10 dias. Então a situação do país, como foi já mostrado, eu vou passar um pouquinho mais para mostrar que a distribuição então dos pacientes com leptospirose aqui no Brasil, nesse material do Ministério da Saúde entre 2007 e 2017, a gente vê um nítido predomínio de pessoas do sexo masculino. Então ela predomina, é uma doença que predomina em homens exatamente por causa dessa exposição que os homens acabam tendo mais, exatamente nessas coleções hídricas contaminadas, etc. E principalmente, como eu falei para vocês, na faixa etária de 20 a 49 anos, que é a faixa mais importante. A gente observa que esses aqui são dados para a região do Caribe, né, para a gente ver que isso não é uma situação só no Brasil. A gente vê a situação no Brasil e essa aqui é uma estatística de países do Caribe, aqui na América Central, com leptospirose. Então vocês observam que em azul são homens, em vermelho são mulheres. E em laranja você não tem, ou não houve preenchimento do dado. Então vocês observem que aqui, especialmente se a gente olha de 1999 a 2005,
o grande predomínio anual de leptospirose em homens em relação às mulheres, tá certo? A mesma coisa, como eu falei para vocês, em relação à incidência de leptospirose por regiões no Brasil. Então, as chuvas predominam entre dezembro e março nas regiões sudeste e sul, e exatamente essas regiões onde você tem o maior contingente de leptospirose. Por outro lado, entre março e agosto, você predomina nas regiões norte e nordeste, chuva, e é exatamente onde você acaba tendo maior incidência também nessas regiões norte, nordeste e também centro-oeste. Aqui um gráfico bastante interessante para mostrar exatamente essa relação com as chuvas e com inundações. Então aqui, vocês observem aqui para o ano de 2010, para o ano de 2011 e o ano de 2012, o número de casos novos de leptospirose, aqui 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, por exatamente momentos, né, nas estações, as estações chuvosas, que são exatamente essa com uma cor cinza mais clara, e as estações de inundação, que são essas cinzas mais escuras. Então, por exemplo, no ano de 2010, você teve entre maio e julho uma estação chuvosa muito importante, seguida de uma estação com tanta chuva que gerou muitas inundações entre julho e novembro. E aí vocês observem que na Tailândia, isso aqui é um material da Tailândia, mostrando que, olha a quantidade absurda de casos que ocorrem exatamente nessas regiões. Completamente diferente quando a época das chuvas, ela passa, aqui você não tem mais chuvas, observe como cai drasticamente a quantidade de casos novos de leptospirose, para subir no ano seguinte, 2011, exatamente entre maio e novembro, onde você tem naquela região lá, uma região de chuvas, aqui inclusive predominou desde o início a estação de inundações, tanta chuva que fez várias inundações, e aqui a gente observa um novo pico de leptospirose para várias regiões da Tailândia, para cair de novo quando a época de chuva ela vai embora e sobe de novo no ano seguinte, 2012, quando você tem novamente o retorno da época de chuva. Tá certo? Atividades esportivas. Isso aqui foi um trabalho muito interessante numa corrida de endurance na Martinica, que ocorreu em 2009. Tinha corrida para 30 quilômetros e tinha corrida para verdadeiros superatletas de 80 quilômetros. Eu mesmo só consigo fazer isso aqui de carro. Não dá para a gente fazer isso, não é qualquer um que faz isso aqui correndo. Era chamada Timber Ride. Então, observe que nos dias 4 e 5 de maio daquele ano, houve chuvas pesadas na ilha e a corrida foi realizada no dia 16 de maio, ou seja, 11 dias após chuvas pesadas que ocorreram na ilha. Então, 3 atletas inicialmente foram diagnosticados com leptospirose entre o dia 1º e 4 de junho, ou seja, mais ou menos 15 dias após a corrida, que é como a gente vai ver, está dentro do tempo de incubação para leptospirose. Todos tiveram PCR positivo para leptospira e os sintomas foram dor de cabeça, mialgia, aumento das enzimas hepáticas e leucocitose com plaquetopenia. Um paciente, inclusive, desses 3, teve insuficiência renal aguda, tá certo? Para mostrar a gravidade da leptospirose. Só que eles foram atrás para ver quantos participantes, na verdade, tiveram e não ficou diagnosticado, porque aqueles 3 fizeram um quadro mais grave, mais florido da doença. Então, nesse inquérito subsequente, com 230 participantes da corrida, mostrou que 148 conseguiram ser contactados, porque os outros não houve possibilidade de se entrar em contato, não tinha telefone, o telefone não atendia, etc. E 20 preencheram os critérios para leptospirose, ou seja, 14,5% dessas pessoas tiveram um quadro clínico compatível com a leptospirose, para a gente ver como é significativo e como a gente tem muitos pacientes que fazem um quadro semelhante e muitas vezes não são diagnosticados. A idade média desses participantes que adoeceram foi de 41 anos e, novamente, 90% do sexo masculino. O total de pacientes hospitalizados foi de 5 pacientes. Então, observem o seguinte, como é interessante, a corrida foi no dia 16 de maio. Já no dia 17, você tem um caso que não foi confirmado laboratoriamente, mas um quadro que o indivíduo teve sintomas compatíveis com leptospirose. Mas a maior parte dos casos vão aparecer entre o dia 23 de maio e o dia 1º de junho, ou seja, entre 7 e 15 dias, que é exatamente o período médio em que as ocorrências de leptospirose são mais frequentes. O tempo de incubação, onde você tem maior concentração de casos, é exatamente isso, é entre 7 e 14 dias após a exposição, tá certo? Como é que as leptospiras elas produzem doença?
não é a patogênese da doença. As leptospiras ganham acesso vascular através do endotélio, elas quebram as junções endoteliais, aumentam a permeabilidade capilar e geram hemorragias. Um fenômeno muito parecido com a dengue. Então, a patogênese da leptospirose, ela tem, por esse lado, uma patogênese muito semelhante, muito próxima do vírus da dengue. Só que aqui a gente está falando de leptospira, que é uma bactéria grande, muito maior que o vírus da dengue, e que tem capacidade de gerar mais doença mais séria. Ela também infecta as células do tubo proximal do túbulo renal, e por isso que são eliminadas na urina, e no fígado causam várias alterações patológicas, incluindo alterações no sistema biliar, é o que vai dar a icterícia. Aqui uma fotografia mostrando a expressão do indivíduo normal no fígado com essa chamada caderina, que é exatamente responsável pela junção do endotélio vascular, e aqui ela perdida na leptospirose, aqui mostrando um fígado também de um paciente com leptospirose, mostrando a desorganização dos hepatócitos, tá certo? Então a leptospirose, ela, do ponto de vista de apresentação clínica, ela é uma doença febril aguda, tá certo? E vai se confundir com dengue, ela vai se confundir com malária em regiões endêmicas onde você tem a malária, vai se confundir com pacientes que possam ter doenças virais agudas, tá certo? Então é uma doença febril aguda, com manifestações clínicas que variam desde quadros pouco sintomáticos, como uma febre de início abrupto, geralmente associada a dor de cabeça, a dores no corpo e principalmente, olha, para chamar a atenção aqui até em vermelho, dor nas panturrilhas. Eu vejo pouca doença dar tão rapidamente, logo no início, dor nas panturrilhas como dá a leptospirose, tá certo? Então a gente muitas vezes vai pensar, é dengue, pode ser uma febre tifoide, em regiões que tem malária, tudo pode começar muito semelhante. Agora, a dor na panturrilha chama muita atenção para a leptospirose, tá certo? Ela dá também dor na panturrilha, dá dor nas costas, mas dengue também dá muita dor nas costas, mas dor na panturrilha é muito mais compatível com leptospirose. E que dura poucos dias e o indivíduo se recupera completamente, ou ela pode caminhar para essa síndrome de Weil, que é onde o indivíduo começa a fazer icterícia, vai ficando com os olhos amarelados, vai ficando com a urina mais escura, insuficiência renal e hemorragia, tá certo? Então ela pode ter um quadro bifásico, em que o paciente inicialmente tem febre, dor de cabeça, dor no corpo, dor na panturrilha, e aí ele vai, náusea, vômito, às vezes diarreia, e aí ele vai melhorando, fica bem, às vezes daí curou, tá bem, acabou, curou, acabou. Outras vezes ele faz esse quadro inicial e depois começa a apresentar icterícia, aqueles olhos amarelados. Na leptospirose é bem interessante, a gente chama essa icterícia de icterícia rubínica, porque é uma icterícia que é um pouquinho diferente. Como ela tem um pouquinho de sufusão hemorrágica, ela parece assim, vamos chamar assim, o olho não fica amarelado claro, ele fica com um amarelo alaranjado, sabe? É uma icterícia alaranjada dos olhos. E aí ele pode caminhar então para a insuficiência renal. Muitos desses pacientes vão fazer insuficiência renal e vão fazer sangramentos, principalmente no pulmão, tá certo? Então, é esse segundo momento que é o mais grave, que a gente chama de síndrome de Weil. Entre um quadro mais brando e suas manifestações mais graves, há apresentações intermediárias, tá certo? E o tempo de incubação, como eu falei para vocês, é em torno de 10 dias, varia entre 2 e 30 dias, mas principalmente fica entre 7 e 15 dias. A mortalidade de 10%, e essa mortalidade pode chegar a 50% naqueles pacientes que têm hemorragia pulmonar. Então, no quadro, na fase aguda, muitos pacientes só têm essa forma aguda e a gente tem que ficar ligado para poder fazer o diagnóstico. Então, é fundamental, como o Jussara falou, ver a questão da epidemiologia. Então, períodos de chuva e períodos em que você tem uma chuva mais intensa, ou períodos de inundação, associado a esse contato com águas contaminadas, contato de presença de ratos no peridomicílio, lixos acumulados, essa exposição, esse fator de risco é muito importante para a gente fazer o diagnóstico, porque esse paciente ele vai parecer uma dengue, ele faz um diagnóstico de uma dengue, febre alta, dor de cabeça, dores no corpo, mialgia, anorexia, pode dar náusea, vômito, pode até dar um pouquinho de artralgia, né? Agora, vai chamar atenção, uma coisa que vai chamar atenção para a gente é essa hemorragia conjuntival. O que é hemorragia conjuntival? É uma hemorragia debaixo da conjuntiva. Você tem que puxar o olhinho aqui para ver, muitas vezes. Ela está embaixo. É como se fosse um derramamento de sangue debaixo da conjuntiva, nessa parte branquinha do olho, tá certo? Tem um paciente com quadro febril agudo e tem isso, olha,
até prova em contrário, é leptospirose, tá certo? Porque a leptospirose gosta muito de fazer isso. Qual é a outra doença que a gente tem que ficar arrepiado que pode fazer isso? É meningococcemia. Os dois quadros são quadros graves importantes, tá certo? A meningococcemia é até mais grave, mas a gente tem que estar atento para isso. E o tratamento vai ser igual para os dois, então a gente vai fazer o mesmo tratamento. Mas é interessante e importante vocês gravarem isso. Dor na panturrilha e hemorragia subconjuntival e aquela icterícia chamada de rubínica, que os olhos ficam alaranjados. Exantema, olha, para confundir mais ainda com dengue, 10 a 20% dos pacientes apresentam algum exantema. Você fala, clássico, é dengue. Está lá com exantema, febre, dor de cabeça, mialgia, e não é. É leptospirose, tá certo? Achados menos comuns são hepatomegalia, esplenomegalia e linfadenopatia. Essa fase, como eu falei, é frequentemente vista como uma virose. Os sinais mais importantes para a gente diferenciar nesse momento são o derrame conjuntival, como eu falei para vocês, ele ocorre em 30% dos doentes, mas ele é fundamental para a gente fazer o diagnóstico mais rápido, tá certo? Alguns doentes, inclusive, fazem hemorragias debaixo da conjuntiva e petequias, e o paciente tem aquela dor muito característica nas panturrilhas, certo? Então, dor nas panturrilhas, derrames hemorrágicos, e o paciente faz petequias, pensar em leptospirose, e exatamente é uma forma da gente diferenciar esse paciente em relação à dengue, tá certo? Então, uma história sobre exposição epidemiológica de risco pode auxiliar no diagnóstico clínico da leptospirose, é fundamental a gente fazer essa investigação. Então, perguntando ao paciente sobre contato com enchente, com lama, com águas que ocorreram depois da chuva, tá certo? Contato com animais, a presença de roedores no peridomicílio, tá certo? Até o contato direto com esses animais. Depois daquela fase aguda, 10 a 15% dos pacientes com leptospirose eles vão caminhar para formas clínicas mais graves, tá certo? Então esses pacientes que são exatamente nos preocupam, esses pacientes têm que ser internados, não tem como esses pacientes ser acompanhados ambulatorialmente, porque esses pacientes podem rapidamente desenvolver um quadro pulmonar grave e irem a óbito. É fundamental não só a gente internar esse doente, como também saber que a gente vai ter que internar e tratar ele logo de imediato, entendeu? Então a gente tem que tratar esse paciente, e o tratamento é com antibióticos. Existe muita discussão qual é o melhor momento de dar antibiótico e se um paciente que chega nessa forma aí ictérica, que geralmente esse paciente aí, como a gente já viu, já tem pelo menos uns 7 dias de doença, se o antibiótico funcionaria. Mas não há dúvida hoje que a gente tem que colocar o antibiótico, porque a gente sabe que essas leptospiras, mesmo no homem, podem ficar no rim, sendo eliminadas por meses. Então há necessidade da gente sim introduzir antibiótico, e sem falar que muito também das manifestações clínicas de leptospirose tem a ver com fenômenos mediados pela imunidade, então quanto menor a gente reduzir a carga dessas leptospiras, melhor. Então a manifestação clássica dessa fase é a chamada síndrome de Weil, caracterizada pela tríade icterícia, né, os olhos amarelados, a urina escura, insuficiência renal e hemorragias, tá certo? Mais comumente a pulmonar. Essas manifestações podem chegar todas de uma vez, o indivíduo com icterícia, com insuficiência renal, com hemorragia, evoluir rapidamente e morrer. Ou elas podem ir se somando. Então o indivíduo começa com icterícia, depois começa a fazer uma disfunção renal, depois começa a fazer sangramentos, tá certo? A hemorragia pulmonar é caracterizada por lesão pulmonar aguda e o sangramento maciço pode acontecer. Então, esses doentes que a gente tem que efetivamente, o paciente ele vai precisar de um raio-x, como a gente vai ver, esses pacientes com hemorragia pulmonar eles têm que ser admitidos não só no hospital, mas já se pensar em terapia intensiva, encaminhar esses pacientes para uma unidade semi-intensiva ou terapia intensiva. A icterícia, ela é muito interessante, porque ela é característica na leptospirose, então vai ajudar muito o clínico na ponta, tá certo? Ela apresenta uma tonalidade alaranjada, é chamada icterícia rubínica, e que em geral aparece no 3º a 7º dia da doença. A presença dessa icterícia ela é muito boa para auxiliar no diagnóstico de leptospirose, e ela também, ao mesmo tempo, é um preditor de pior prognóstico, porque ela geralmente está associada a alterações hepáticas importantes, e essas alterações se associam posteriormente ou concomitantemente a disfunções renais e pulmonares, tá certo? É claro que não é somente baseado unicamente nessa presença desse tipo de icterícia, mas nos outros componentes, como eu falei para vocês, como sufusões hemorrágicas, dor na panturrilha, etc. A hemorragia pulmonar e o comprometimento pulmonar na leptospirose é o que existe assim de mais
vamos chamar assim, temerário para nós que estamos no manejo desses pacientes, porque esses doentes muitas vezes podem fazer hemorragias pulmonares maciças e virem a óbito por causa disso. Geralmente o indivíduo começa com uma tosse seca, com falta de ar, a expectoração que sai um pouquinho de catarro com sangue, hemoptoica, e que pode caminhar para dor torácica e cianose. A hemoptise franca, ela denota extrema gravidade, que mostra um sangramento pulmonar intenso e geralmente pode até se manifestar de forma súbita, ou levando a síndrome de angústia respiratória aguda, SARA, e ao óbito, tá certo? Na maioria dos pacientes com hemorragia pulmonar, nem sempre a radiografia de tórax o indivíduo consegue ver antes um pouquinho daquele momento. Porém, é fundamental a gente ter o raio-x de tórax, porque o doente que já mostra alterações no raio-x de tórax, ele preocupa mais ainda a gente, tá certo? E a insuficiência renal, ela é a complicação mais, vamos chamar assim, mais comum como complicação, né? Mas ela é muito ruim, porque a gente tem que pensar o seguinte: o paciente com insuficiência renal, ele adiciona um componente de mortalidade, então a gente tem que atuar também mais intensamente nesse indivíduo, não é só internar. E aí vai uma informação muito importante para todos nós, é que esses pacientes com insuficiência renal na leptospirose, eles frequentemente dão uma falsa impressão de que vai estar tudo bem, porque eles têm geralmente um potássio normal ou mais baixo, o que vai geralmente contra o que a gente vê na insuficiência renal por outras causas, que aumentam o potássio. Mas é porque, o que acontece com a leptospirose? Eu falei para vocês, a leptospira fica no túbulo renal, então ela acaba alterando a reabsorção de potássio, então com isso o potássio vai embora. Mas isso não quer dizer que é uma insuficiência renal menos grave, pelo contrário, ela é mais grave, e o potássio baixo, inclusive, indica uma disfunção, uma alteração, uma lesão renal mais grave ainda. Então esses pacientes, frequentemente, a gente tem que colocar eles precocemente na diálise. Então, paciente com insuficiência renal e leptospirose é igual a diálise a princípio, a gente tem que pensar dessa forma. Se esse paciente especificamente não precisar de diálise, ele vai ser um paciente, mas a maior parte vai precisar de diálise, e a diálise altera substancialmente a mortalidade desses pacientes. Pacientes com leptospirose, que precisam de diálise, que não vão para diálise, ou que demora de ir para diálise, eles têm um risco muito maior de morrer, e morrem. Então a gente tem que pensar assim: leptospirose, fez insuficiência renal, vou pensar em diálise, e diálise logo. Quanto mais precocemente, melhor. A gente tem que colocar esses doentes na diálise, mais rapidamente a gente tem chance de salvar esses doentes. Então, ela causa, então, a leptospirose, essa forma peculiar de insuficiência renal aguda, caracterizada por ela não ser oligúrica. O indivíduo ele fica urinando. Você diz: mas como é que o paciente tem insuficiência renal se está urinando 3 litros por dia? É que ele está urinando 3 litros por dia, mas o rim dele está totalmente prejudicado, ele está acumulando as toxinas todas, não quer dizer nada, tá certo? E ele geralmente faz um potássio baixo, hipocalêmica. Então, nada disso tem que dar tranquilidade, vem dizer assim: tá, insuficiência renal, beleza, tranquilo, não tem problema, ele vai se recuperar, ele está urinando e tem um potássio baixo. Pelo contrário, ele não vai se recuperar, ele vai morrer, tá certo? Então, pensar em diálise precocemente para esses pacientes, tá certo? Então, diálise precoce é fundamental, porque esses pacientes frequentemente evoluem para necrose tubular aguda, eles não irão responder em reposição intravascular, e a diálise é exatamente fundamental para a gente reduzir a maior mortalidade desses pacientes. A leptospirose pode causar outras complicações graves, como miocardite, acompanhada de choque, distúrbios hidroeletrolíticos, pancreatite, distúrbios neurológicos, faz muitas vezes uma meningite asséptica, tá certo? Um quadro de meningite linfomonocitária, e com menos frequência pode causar também complicações como encefalites, paralisias focais, nistagmos, convulsões, Guillain-Barré pode ser uma complicação da leptospirose. Então, aqui, esse gráfico é interessantinho porque ele mostra a evolução temporal da leptospirose, um período de incubação de 2 a 10 dias, onde a bactéria entra no corpo através de cortes ou pela mucosa, e com 4 a 7 dias você faz a chamada forma, né, a fase aguda ou septicêmica da leptospirose, com febre, dor de cabeça, dores musculares, na panturrilha, sufusão hemorrágica, náuseas. A leptospira são isoladas aí no sangue, no líquor, etc. A maior parte desses pacientes não tem icterícia nessa fase, mas 10% tem icterícia nessa fase, mas a maior parte não tem. Aí você tem uma fase intermediária de 1 a 3 dias, onde o indivíduo melhora, acha que está curado, mas não está nada. Ele vai entrar na fase chamada imunológica, que é aí onde ele recorre à febre, envolve o sistema nervoso central, as leptospiras invadem o rim, vão dar insuficiência renal, vai ter alteração de permeabilidade dos capilares, da hemorragia, e esse indivíduo fica extremamente ictérico, tá certo?
Então, é considerado caso suspeito de leptospirose todo indivíduo com febre de forma início agudo, súbito, com febre e mialgia, que apresente pelo menos um antecedente epidemiológico sugestivo nos últimos 30 dias da data dos sintomas de exposição a enchentes, alagamentos ou coleções hídricas, exposição a esgotos, fossas e lixos, entulhos, atividades que envolvam risco ocupacional com coleta de lixo, reciclagem, trabalho com água, esgoto, manejo de animais e na agricultura em áreas alagadas, um vínculo epidemiológico com o caso confirmado por critério laboratorial, ou seja, você tem um irmão, esse irmão seu, ele teve um diagnóstico positivo de leptospirose, você está tendo um caso semelhante, provavelmente você tem leptospirose, residir em áreas de risco para leptospirose. E a definição de caso suspeito de leptospirose pode ser baseada também nesse critério 2, que envolve febre, cefaleia, mialgia, de forma súbita, associado a sufusão conjuntival, ou insuficiência renal, ou icterícia, ou um fenômeno hemorrágico. Então, você pode ter aqueles sintomas gerais associados ao fator epidemiológico ou associado a um fator clínico. Internação hospitalar, o paciente tem dispneia, tosse, taquipneia, tem que ser internado, ele tem comprometimento pulmonar. Alteração urinária, às vezes oligúria e disfunção renal, tem que ser internado. Fenômenos hemorrágicos, tem que ser internado. Hipotensão, tem que ser internado. Alteração dos níveis de consciência, tem que ser internado. Vômitos, arritmia ou icterícia. Então, um doente que chega com icterícia, febre e suspeita de leptospirose, ele tem que ser internado. Tá certo? E se o paciente apresentar um ou mais sinais de alerta acima relacionados, deve-se indicar a internação. Então, os critérios são esses que eu mostrei para vocês. Desculpa aqui. São esses aqui, tá certo? E esse paciente vai receber antibiótico. Os pacientes que não apresentarem sinais de alerta serão tratados ambulatorialmente, ou seja, aqueles pacientes que não têm icterícia, por exemplo, só tiveram aquele quadro inicial e que melhoraram em seguida, tá certo? E a antibiótico terapia é sempre indicada quando tem suspeita de leptospirose, mesmo para aqueles casos que vão para o ambulatório. Então, mesmo que o indivíduo não tenha icterícia, não tenha disfunção renal, não esteja com hipotensão, não tenha com lipotímia, com nada, que você vai internar, porque internou tem que botar logo antibiótico na veia desse doente, mas o cara que vai para o ambulatório com aquele quadro inicial, mas que você suspeita, porque teve enchente recente, teve muitas chuvas, tá certo? Ele teve contato de risco, então ele tem suspeita de leptospirose, ele tem que ser tratado, ele vai ser tratado com antibiótico oral, a gente vai ver aqui as opções, mas a principal é a doxiciclina na dose de 100 mg de 12 em 12 horas para esse paciente ambulatorial, tá certo? Quanto mais precoce o tratamento, melhor. Então, os pacientes vão ser hidratados, os pacientes que não forem internados, uso de sintomáticos e tratamento com antibiótico, e vão ser acompanhados para, se por acaso em algum momento eles podem serem orientados também para desenvolverem algum sintoma daquela segunda fase, eles voltarem para ser internados. Os exames iniciais, que são fundamentais, que devem ser solicitados numa rotina de suspeita clínica de leptospirose. Então, o hemograma, então é fundamental a gente ter um hemograma completo, a bioquímica incluindo creatinina, ureia, sódio, potássio, bilirrubina, total e frações, TGO, TGP, gama-GT, fosfatase alcalina e CPK. A leptospirose ela geralmente toca um pouquinho, aumenta um pouquinho a CPK. Também é importante, não quer dizer que seja obrigatório, mas muitas vezes é importante para a gente ver o grau de comprometimento ou não pulmonar, fazer um raio-x de tórax nesse paciente, uma gasometria arterial para ver o grau que ele está tendo de acidose metabólica e um eletrocardiograma, tá certo? Nas fases iniciais da doença, as alterações laboratoriais podem ser inespecíficas, ou seja, nessa fase inicial, geralmente você aumenta um pouco as transaminases, sobe TGO e TGP, sobe um pouquinho gama-GT, pode ou não subir bilirrubina. Nessa fase inicial, na primeira fase, o componente mais importante das alterações hepáticas estão nas enzimas hepáticas propriamente dita, TGO e TGP. Na fase ictérica, a bilirrubina que vai predominar mais. Também não vai deixar de manter a TGO aumentada, tá certo? No hemograma a gente espera uma leucocitose e um aumento de VHS, velocidade de hemossedimentação, e de proteína C reativa, tá certo? As alterações mais comuns nos exames laboratoriais na fase tardia da doença, ou seja, naquela segunda fase, são elevação das bilirrubinas totais, com predomínio da fração direta, podendo atingir níveis elevados. Então, às vezes o indivíduo chega a 15 de hemoglobina, tá certo? Plaquetopenia, que vai ser importante, e leucocitose predominando com neutrofilia, com desvio à esquerda. E na gasometria você tem
uma acidose metabólica e um aumento também, você vai ter bioquimicamente de ureia e creatinina. Tá? O potássio na leptospirose, mesmo com disfunção renal, ele frequentemente é normal ou diminuído. Se você tiver um potássio aumentado, com certeza a disfunção renal ela é enorme para aumentar na leptospirose, porque você, pela disfunção tubular, você espera um potássio normal ou diminuído. Isso é o que a gente espera na leptospirose, é um marcador de insuficiência renal na leptospirose. Então, potássio aumentado aí é muito grave, tá certo? Assim como o próprio potássio normal não é coisa boa, tá? A creatinina, a CPK geralmente é aumentada e as transaminases elas geralmente aumentam de 3 a 5 vezes, geralmente não ultrapassam 500, raramente chegam a 1000, com a TGO mais elevada que a TGP. A gente tem frequentemente uma anemia normocrômica e normocítica, tá certo? Aumento de fosfatase, gama-GT e geralmente o tempo de protrombina e a atividade de protrombina estão alargados, tá certo? No sumário de urina, frequentemente temos proteinúria, hematúria microscópica e leucocitúria, são muito frequentes. E naqueles pacientes que fazem meningite asséptica, a gente vai ter então um líquor com um quadro linfomonocitário, tá certo? Geralmente com predomínio mononuclear, mas excepcionalmente com alguns neutrófilos. O raio-x ajuda se você tiver infiltrado alveolar ou lobar, porque ele aponta para exatamente o comprometimento de sangramento pulmonar. E no eletrocardiograma, o paciente pode fazer fibrilação atrial, bloqueio AV e alterações de repolarização. Os exames específicos, isso é importantíssimo, que vai servir para a gente definir o quadro de leptospirose, são exatamente a gente se baseia e encaminha esses exames para o LACEN, tá certo? O LACEN é capacitado para fazer isso e faz muito bem. Eu não vou entrar em detalhes, porque nós vamos ter o LACEN aqui falando com vocês sobre os exames, mas assim, do ponto de vista clínico, o que a gente quer, a gente geralmente vai buscar a IgM pelo ELISA, tá certo? Para a leptospirose, sabendo que ela geralmente vai positivar a partir do 5º, 6º dia de doença. Então a gente não pode pensar que nos primeiros 5, 6 dias de doença eu vou ter um exame positivo, mas eu posso até solicitar nessa fase exatamente para ver que ele está negativo e depois, mas eu tenho que saber que depois de 7 dias eu devo solicitar a IgM de novo para ver exatamente se ela positivou. Então, saber que se eu coletei exames na primeira fase, os primeiros dias, e se esse exame, esse ELISA IgM veio negativo, eu tenho que repetir esse exame pelo menos alguns dias depois para poder, então, ter o critério definido, mas isso aí vai ser melhor visto. E aqui também eu vou deixar para que o próprio laboratório aponte para vocês as melhores condições e os líquidos importantes para a coleta. Então, os critérios de internação em unidade de terapia intensiva, né? Então, para aquele paciente que já foi admitido, a gente admitiu ele, são dispneia e taquipneia, com a frequência respiratória maior que 28. Então, esse paciente tem leptospirose, tem uma frequência respiratória acima de 28, ele tem que ser internado e não mais numa unidade aberta, ele tem que ir para uma semi-intensiva ou para uma unidade de terapia intensiva. O paciente está fazendo hipoxemia, é um paciente grave, pode a qualquer momento precisar ser entubado. E essa hipoxemia é medida com uma PO2 menor do que 60 mg de mercúrio em ar ambiente. Tá certo? Isso aí geralmente vai corresponder a uma saturação que chegue a perto de 90% em ar ambiente. Então, saturação chegando perto de 90% em ar ambiente é igual a intubação praticamente. Então, tem que ir para a terapia intensiva. Escarros hemoptoicos ou hemoptise, tosse seca persistente, infiltrado pulmonar com ou sem hemorragia pulmonar é critério para ir para a unidade de terapia intensiva. Insuficiência renal aguda, porque você vai fazer diálise, não tem como você fazer diálise, geralmente unidade aberta. Distúrbios eletrolíticos que não responderam à reposição intravenosa. Então, lá no PA, lá na unidade aberta, você tentou corrigir, não conseguiu, ele vai para a UTI. Hipotensão refratária, arritmias cardíacas agudas como fibrilação atrial, alterações dos níveis de consciência e hemorragia digestiva, tá certo? Então, esses são critérios fundamentais para a gente encaminhar esse paciente para a unidade de terapia intensiva. Então, aquele paciente chegou com suspeita de leptospirose, primeira fase, quadro inespecífico, né? 90% não tem icterícia, tá certo? É um quadro diferencial para dengue, mas ele tem aquela dor na panturrilha, teve exposição epidemiológica, ou teve sufusão hemorrágica e tal, a gente vai tratar esse paciente para leptospirose ambulatorialmente. A droga mais frequentemente prescrita é a doxiciclina, 100 mg de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. A gente pode fazer como segunda opção a amoxicilina de 8 em 8 horas por 5 a 7 dias, mas a preferência é na doxiciclina de 12 em 12 horas por 5 a 7 dias. A gente tem que orientar também, o paciente não é só para tomar antibiótico, ele vai ter que ter repouso, ele não deve usar
anti-inflamatórios não hormonais, evita aspirina, ele tem que se hidratar adequadamente, coletar exames para o diagnóstico específico, então se agora ele tem pelo menos 7 dias fazer IgM, né, para ELISA, para leptospirose, e ser acompanhado nos dias subsequentes, porque ele pode não só melhorar, ficar bem, curar, como ele pode entrar naquela segunda fase e a gente vai precisar internar ele. Ele entrou naquela segunda fase, ele está fazendo a fase ictérica, tem que ser internado, ele vai tomar antibiótico. Agora não é antibiótico oral, ele vai tomar antibiótico por via venosa. Então ele vai tomar, o principal aqui, que é a medicação mais prescrita, é a ceftriaxona, na dose de 2 gramas uma vez a cada 24 horas. Então essa é a terapia mais comum, ceftriaxona, 2 gramas intravenoso a cada 24 horas. Penicilina G cristalina, se a gente não tiver ceftriaxona, a gente pode fazer a dose de 1,5 milhão de unidades de 6 em 6 horas, ou ampicilina 1 grama de 6 em 6 horas, ou alternativamente azitromicina 500 miligramas EV a cada 24 horas. Mas o carro-chefe do tratamento é ceftriaxona 2 gramas por dia. De grande relevância para os casos moderados a graves, as medidas terapêuticas de suporte devem ser iniciadas precocemente. Então a gente tem que hidratar esse paciente, pegar acesso venoso, hidratar, botar ele em monitorização não invasiva, avaliar a função renal, se tem disfunção, já pensar em diálise, se tem aquelas alterações mais graves, né? A gente já pensar em unidade de terapia intensiva, então a gente tem que maximizar oxigênio suplementar naquele paciente que tem dispneia, etc. Tá certo? Então não é só dar antibiótico, não é só internar, é internar, dar antibiótico, hidratar, fazer monitoração não invasiva, colocar esse paciente em uso de oxigênio suplementar se for o caso, colocar ele em prevenção de trombose venosa profunda, evitar quedas, tá certo? Exames laboratoriais repetidos e avaliar os quadros de potencial gravidade. E manejo respiratório, o paciente fez insuficiência respiratória, quem é aquele paciente que está fazendo ou vai fazer insuficiência respiratória, vai precisar ser entubado em ventilação mecânica. Aquele paciente está com uma dispneia muito significativa, ou seja, uma frequência respiratória acima de 28 incursões por minuto, aumento do trabalho respiratório, alterações no nível de consciência, porque daqui a pouco ele vai até inclusive broncoaspirar, cianose, ou o paciente que fez hemorragia pulmonar evidente, ou tem um padrão radiológico de hemorragia pulmonar. Então é esse doente que você vai ficar muito ligado, porque esse possivelmente vai precisar ter garantias de vias aéreas com intubação orotraqueal e ventilação mecânica protetora. Excluídas as alterações acima, a gente tem que obter gasometria arterial. Se esse paciente tem uma PaO2 menor que 60, ou seja, uma saturação menor que 90, a gente coloca esse paciente em uso de O2 suplementar para chegar até 15 litros por minuto, de preferência por máscara facial, ou excepcionalmente por catéter, e se for o caso, ventilação não invasiva com CPAP. Porém, se esse paciente mantém uma PaO2 dessa forma menor que 60 e está piorando, esse paciente provavelmente vai ganhar uma intubação orotraqueal. Monitorar a diurese e os níveis séricos de ureia e creatina é fundamental nesse paciente, tá certo? Em insuficiência renal aguda, indicar a diálise de forma precoce e diária, tá certo? Para não só diminuir os níveis de ureia e creatinina, como para estabilizar hemodinamicamente esse paciente. E mesmo naquele paciente que tem chamada insuficiência renal não oligúrica, ou seja, ele tem insuficiência renal, mas ele está urinando, a gente assim mesmo hidrata esse paciente e já coloca esse paciente frequentemente já em diálise, tá certo? Além disso, mesmo que ele não tenha insuficiência renal, mas ele tem um comprometimento pulmonar importante, ele pode precisar de diálise. Se ele tiver uma hipocalemia grave, ele tem que ter reposição de potássio, tá certo? E a gente tem que repor com cautela na presença de insuficiência renal, ok? Nas hipopotassemias mais leves, a gente só faz aumentar a dose de potássio na manutenção dele no soro. Plaquetopenia grave, menor que 20 mil, ou plaqueta menor que 50 mil, mas tendo fenômenos hemorrágicos, a gente transfunde plaqueta nesse paciente, tá certo? E se esse paciente apresenta um TP aumentado, ou seja, um tempo de protomina aumentado, ou tiver hemorragia, a gente frequentemente também acrescenta isso aí na unidade de terapia intensiva, plasma fresco, previne hemorragia digestiva com inibidor de bomba de próton, tá certo? Arritmias cardíacas, a gente corrige inicialmente os distúrbios hidroeletrolíticos, porque eles frequentemente estão associados ao comprometimento cardíaco, e caso persistam, a gente tem que efetivamente estar vendo exatamente o tipo de arritmia. Na disfunção miocárdica ou choque cardiogênico, ou na insuficiência cardíaca congestiva, o uso de drogas vasoativas, ele geralmente é fundamental.
E, finalmente, assim, os critérios para que a gente possa dar alta para esse paciente. Então, esse paciente melhorou, passou por tudo isso, a gente foi eficiente em fazer a suspeita, a gente tratou esse indivíduo bem, a gente conseguiu monitorá-lo, a gente estabeleceu a diálise precoce, esse indivíduo pode ir para casa. Então, quando é que ele pode efetivamente ir para casa? Quando todos esses critérios forem satisfeitos. Quais são? A ausência de sangramentos, resolução da plaquetopenia, resolução do quadro pulmonar, tá certo? E também a resolução da insuficiência renal. E geralmente já entrando, inclusive, esses pacientes, quando eles começam a entrar na fase poliúrica, eles já começam a mostrar melhora da função renal. Na fase de convalescência, anemia e astenia, se o indivíduo tem aquela sensação de fraqueza, ela pode persistir por alguns meses, semanas ou meses após a recuperação do indivíduo, e a eliminação de leptospira, é interessante que a gente saiba isso, ela pode continuar, inclusive, por alguns meses, nesse paciente que tem alta, ele fica eliminando. A icterícia desaparece lentamente, pode durar dias ou semanas, e os níveis de anticorpos detectados pelos testes sorológicos, eles diminuem progressivamente, mas em alguns casos permanecem elevados até por alguns meses, tá certo? E aqui eu queria agradecer e passar, então, agora para o LACEN poder abordar o laboratório. Ok. Boa tarde, meu nome é Leandro, sou bioquímico do LACEN, trabalho com o diagnóstico laboratorial da leptospirose, né? Eu vou falar sobre os exames específicos, né, para o diagnóstico da leptospirose, tanto a sorologia como a MAT, né, e o PCR também. A leptospira, né, é uma bactéria helicoidal aeróbica de crescimento lento, ela é gram-negativa, né, sendo que a Leptospira interrogans é a espécie patogênica mais importante no Brasil. Segundo a resposta imune ao lipopolissacarídeo da leptospira, que é o LPS, temos mais de 200 sorovares, sendo que os sorovares com pH e ictera hemorrágico são os mais graves, estão associados com mais gravidade. Bem, eu vou falar sobre o primeiro método que o LACEN realiza, né, que é o ELISA. O MAT a gente encaminha segundo o resultado do ELISA, se for reagente ou indeterminado, e daí a gente faz o PCR em tempo real também em amostra de sangue total. O ELISA, ele é um exame específico, né, para o diagnóstico da leptospirose, aqui é o kit, né, que o Ministério fornece para a gente, o Ministério da Saúde. Ele detecta anticorpos da classe IgM, né, que são específicos para a leptospirose. Ele é sensível, mas não tão específico, mas também tem uma especificidade grande, sim, porque em alguns casos esses testes podem cruzar dengue ou hepatite A, cruzar com a leptospirose. Mas ele é usado como exame de triagem porque é muito sensível. A gente utiliza o soro, né, a amostra que deve ser encaminhada, o soro, né, o sangue sem o anticoagulante, né, e as amostras, o ideal é que sejam coletadas a partir do 7º dia do início dos sintomas, porque a partir desse período, a amostra dando negativo, ela descarta o caso, e dando positivo tem mais chance de dar positivo quando for enviado para a MAT. O ELISA, por si só, pelo algoritmo de diagnóstico da leptospirose, ele não fecha o caso como leptospirose. Ele é forte sugestivo de ser leptospirose, mas precisa testar ou encaminhar para fazer a MAT, a aglutinação, que é específica para leptospirose. Dando positivo vai determinar o sorovar, que é uma informação epidemiológica muito importante, e também tem o PCR, que também fecha o diagnóstico, ele vai dizer se é positivo, detectável ou não detectável. O importante é que o ELISA de leptospirose, os anticorpos da classe IgM são detectáveis, que são anticorpos da fase aguda, até 60 dias do início dos sintomas. Por isso é importante, quando enviar a ficha de diagnóstico específico da leptospirose para o LACEN, ela ter a data dos sintomas e a data de coleta, fora todos os outros dados, porque para a gente avaliar se tem mais de 7 dias ou menos de 7 dias. Né? Uma amostra com mais de 7 dias dando não reagente, exclui o caso, não é mais leptospirose, exclui. O outro método que o LACEN não realiza, na verdade, quem faz é a Fiocruz do Rio de Janeiro, que é a nossa referência, é a aglutinação microscópica, que é pegar do soro, a amostra no reagente ou indeterminado no ELISA, a gente encaminha, independente se a amostra é coletada antes dos 7 dias nos sintomas, depois dos 7 dias nos sintomas, a gente encaminha para a Fiocruz, e lá eles vão pegar o soro do paciente e testar com uma solução salina, misturada com as leptospiras, né, de 19 culturas diferentes. Cada cultura dessa é positiva para um sorovar específico. Dando positivo, eles vão testar e vão dizer se a amostra é positiva ou não para aquele sorovar específico. A imagem aqui mostra, né, o controle negativo, e o controle positivo formam-se grumos. Né? Se o paciente tiver anticorpos da classe IgM ou IgG, porque na MAT ele detecta também a classe IgG específicos para a leptospirose, vai se formar grumos indicando a aglutinação, né?
No negativo não tem aglutinação forma com um tapete. As leptospiras, que são antígenos vivos, né, elas não aglutinam na presença do soro. É claro que uma amostra muito positiva, à medida que ela for diluída para fazer a titulação, ela vai perdendo, os anticorpos vão ficar cada vez mais diluídos, chega um ponto em que ela dá negativo. Mas esse ponto de virada de reação vai dar o título da reação. Na MAT, por exemplo, a amostra para ser positiva, ela tem, com uma amostra apenas, ela precisa ter uma diluição, um título de 1 para 800, ou acima de 1 para 800, quer dizer, para 1 para 1.600, 1 para 3.200, então diluições maiores, quer dizer que tem mais anticorpos presentes na amostra. Uma amostra com menos de um título de 1 para 800 é necessário coletar uma segunda amostra. Então o ideal é coletar uma amostra com 7 dias no início de sintomas e uma outra depois com 1 semana ou 2 semanas depois para verificar a soroconversão, o aumento do título de anticorpos na amostra. Porque esse aumento do título de anticorpos, se tiver um aumento, por exemplo, uma amostra tem um título de 400, que em uma amostra só seria considerado negativo, mas em outra amostra ela teve um aumento do títulos, por exemplo, para 800, ela é considerada positiva. Se não tem um título de 100, para ela apresentar um título de 1 para 400, ela vai ser considerada positiva se teve um aumento de 4 vezes o título de anticorpos, né? E tem as técnicas moleculares, né? Na verdade, o algoritmo do diagnóstico da leptospirose define que os LACENs devem encaminhar amostras de óbitos, se for o paciente tiver menos de 7 dias nos sintomas, para fazer o PCR. Porque o óbito, isso restringe o número de amostras que podem ser enviadas, né? E sendo negativo no MAT, ou sendo mesmo positivo, se tiver menos de 7 dias de sintomas ou reagente no ELISA, pode se enviar para fazer o PCR, só que com soro, só no caso de óbito. E ele detecta a técnica de biologia molecular, né, sensível e específica, e que se amplifica o gene específico da leptospira, o gene LIP-L32, de 470 pares de base. Esse PCR é feito na Fiocruz do Rio de Janeiro, que é a nossa referência, só com amostras de óbitos, e a gente encaminha segundo tendo esses casos, né? O LACEN daqui de da Bahia, ele implantou o PCR em tempo real desde o ano passado, né? Só que a amostra, enquanto que o PCR in-house, não é um PCR em tempo real, é um pouco menos sensível, um pouco menos específico que o PCR em tempo real, ele usa soro, o PCR em tempo real usa o sangue total. O sangue total tem seu sangue com anticoagulante, DTA, exceto citrato, que interfere no PCR. E essas amostras também têm pacientes com início de sintomas até os 7 dias do início de sintomas. Quer dizer o quê? Que a gente quer pegar a leptospira, não a resposta imune do paciente. E essa amostra deve ser enviada lá em 24 horas, né? Refrigerada de 2 a 8 ou congelada, e o resultado é liberado dentro de 7 dias. Então, esse PCR em tempo real é feito no LACEN daqui da Bahia, e o PCR in-house, que é o que é feito na Fiocruz, e a maioria dos LACENs encaminha também, é que só em caso de óbito é do soro e não é em tempo real. O que é importante nos critérios laboratoriais para descarte de caso suspeito. Uma amostra que for não reagente no ELISA a partir do 7º dia, como eu tinha dito anteriormente, exclui a infecção por leptospirose, porque o ELISA é mais sensível, um teste sensível. Depois de 7 dias nesse sintoma não é negativo, exclui a leptospirose. Então você tem que ver se é positivo para outra coisa. O LACEN, quando a amostra chega ao LACEN, independente se foi solicitar só a leptospirose, é feito até o teste, a pesquisa de anticorpos IgM para dengue e também hepatite A, porque são doenças que têm sintomas parecidos, né? E se testa faz essas 3 sorologias, né? Um critério, se a amostra for positiva para dengue ou hepatite A, por exemplo, ou outra agravo, então a amostra vai ser considerada, o critério para a leptospirose vai ser um caso descartado, né? E aí, como eu falei anteriormente, 2 reações de microaglutinação não reagentes ou reagentes sem apresentar soroconversão também é considerada um critério de descarte de caso suspeito, né? Caso a amostra seja coletada antes dos 7 dias de sintomas, né? O Ministério da Saúde, tem já uns 5 anos, ele definiu um algoritmo para o diagnóstico da leptospirose. Quando a amostra é coletada antes dos 7 dias nos sintomas, porque às vezes o ideal é que colete depois dos 7 dias nos sintomas, né? Quando ela é coletada antes do 7º dia dos sintomas, se a amostra dá reagente determinado, a gente vai enviar essa amostra para fazer a MAT. Se a MAT der não reagente, vai ser solicitada uma segunda coleta. O ideal é que se colete depois de uma semana, já envia o LACEN, porque a gente já pode enviar as 2 amostras, né? Coletando a segunda amostra, se tiver soroconversão, que esse aumento de títulos de 4 vezes, ou a amostra cair num título que é considerado positivo, confirma. Se não tiver soroconversão, descarta. Ou tem um critério clínico epidemiológico também. O médico também tem os critérios clínicos epidemiológicos que podem confirmar o caso, né? Se não for confirmar laboratorialmente. O ELISA IgM não reagente,
dando não reagente, antes do 7º dia tem que colher uma segunda amostra para avaliar o caso, né? O segundo algoritmo, que é para a amostra colhida a partir do 7º dia dos sintomas, se ele der o IgM não reagente, descarta o caso. Então, a partir do 7º dia, um exame de leptospirose não reagente descarta o caso. Se der reagente ou indeterminado, é feita a MAT. Se der reagente com título abaixo de 800, tem que colher uma segunda amostra. Se não tiver soroconversão, descarta o caso. Se for reagente com título acima de 800, confirma o caso e vai dar o caso positivo, vai dar o sorovar, né? Vai ser determinado o sorovar. Se você fizer a microatinação e der não reagente, tem que colher uma segunda amostra. Tendo soroconversão, confirma. Não tendo soroconversão, descarta, né? Também sempre tem a possibilidade do médico da vigilância epidemiológica definir o caso, confirmar o caso por critério clínico e epidemiológico, né? Para o critério laboratorial, a amostra tem que ser considerada positiva para a leptospirose, tem que ter um resultado de MAT positivo ou de PCR positivo. O ELISA, por si só, não é suficiente para dizer que a amostra é positiva para a leptospirose, seguindo o algoritmo da laboratorial, né? É claro que tem que ter os critérios clínicos e epidemiológicos que podem ser usados para definir o caso como positivo ou não para a leptospirose, sendo que é importante frisar que a amostra colhida a partir do 7º dia, com ELISA não reagente, descarta o caso. Dando reagente, tem todo esse processo de fazer a MAT e ver se a quantidade de anticorpos, o título é acima de 800, que daria igual ou acima de 100, daria amostra positiva, ou negativa, precisar colher uma segunda amostra. A mesma coisa no algoritmo 1, né? Todo esse fluxo. Obrigado. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação.